Sejam bem-vindos de novo no podcast Veritas Libera, aqui no Estúdio Connection Pro, com o nosso amigo Jorge, Miriam, aqui em Parede, né? Eu falo São Domingos de Rana, mas é Parede também. Então, sejam bem-vindos de novo. Hoje a gente trouxe um ilustríssimo deputado da Assembleia da República, que para a gente é um orgulho ter um jovem assim como o Rui. Rui, seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcelo, pelo convite e pelo trabalho que fazem. Desde logo atestado pelo nome da vossa instituição, da vossa entidade, Veritas Libera. Não há nada mais importante do que isto, de reconhecer como a verdade é aquilo que nos pode libertar, é a única coisa verdadeiramente que pode trazer luz às nossas vidas e às sociedades. E, portanto, é um gosto para mim muito grande estar aqui hoje convosco a partilhar este tempo e este espaço de pensamento e discussão e troca de ideias. É um prazer mútuo, né? Eu também fico muito feliz ver um jovem assim como você, Rui. A gente se conheceu antes de você ser deputado, né? E a gente vai falar um pouquinho a respeito disso também. E uma novidade, quer dizer, uma novidade não, uma coisa absurda que aconteceu com você, que a gente também vai falar sobre suas redes sociais. Mas para as pessoas que ainda não te conhecem, do canal do Veritas, eu queria primeiro fazer assim, um apanhado de quem é o Rui, né? Então, você me corrige se eu estiver indo no caminho errado. Você é licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Exatamente. E também você atuou como professor estagiário e assessor político na área de educação e ciência. Atividade parlamentar atual sua na Assembleia da República, como deputado da Assembleia, foi eleito agora em 2025 pelo Chega, e você é um dos mais jovens deputados com 23 anos, ou já fez 24? Não, 23. Eu queria que você me falasse um pouco da sua experiência e como que você foi entrando para a área política. Sim, sem dúvida. De facto, eu podia dizer que tudo se encaminhou para aqui sem que se tivesse encaminhado. De que forma? Os meus pais têm raízes em duas zonas do país muito distintas. A parte da minha família paterna, em Trás-os-Montes, em Alijó, uma zona muito bonita que é entre o Douro, vinheteiro, das vinhas, da produção, desses licores extraordinários que o nosso país tem, e da parte materna no Alentejo, em Viana do Alentejo, onde aliás sou candidato nas próximas eleições autárquicas. E essa mundividência, essa realidade do interior do nosso país moldou sempre muito a minha forma de ser, a minha forma de estar, a minha forma de interpretar os acontecimentos. Eu não estava confinado a Lisboa, onde tinha nascido, onde vivia desde tenra idade, mas sempre fui habituado ao fim de semana, nas férias, a ir para outras zonas, a conhecer outras pessoas. Isto deu-me uma sensibilidade muito maior face aos meus colegas desde tenra idade e deu-me uma maturidade diferente sobre os assuntos, sobre os problemas da vida. Eu tive a graça e a alegria de poder estudar num colégio em Lisboa. Mas os meus pais eram professores na escola pública. E então eu via a diferença de materiais, as próprias infraestruturas da escola, as oportunidades que eu tinha e a desigualdade face a outras pessoas que eu conhecia, face à realidade que eu conhecia em casa. E, portanto, sou uma pessoa muito grata pelas oportunidades que tive, mas nunca fiquei preso naquele nicho urbano-depressivo e elitista na qual eu forçosamente me tinha que mover. Para você ter ideia, Marcelo, a mensalidade no meu colégio chegou a ser maior do que a pensão mínima em Portugal. O ordenado mínimo, por exemplo, chegou a ser aos 485 euros e nós pagávamos mais de mensalidade do colégio. O meu avô ganha menos de pensão do que é a mensalidade no colégio. E eu tinha muito esta noção e esta consciência de que eu tinha mesmo que me esforçar. Que eu tinha que agarrar com fervor as oportunidades que me eram dadas, porque a vida não era fácil. E porque o país não era só os Porsches e os BMWs a entrar dentro da escola. Isto marcou muito a minha infância. E por isso, eu quando despertei para a política, eu sabia que a minha visão política não existia em Portugal na altura. Estamos a falar... Mas como que foi esse despertar para a política? Esse despertar foi uma coisa muito simples. Foi uma coisa muito simples. Numa aula de geografia, eu já contei isto algumas vezes, numa aula de geografia, eu estava a fazer uma apresentação, nós podíamos escolher alguns dos temas. E eu escolhi o tema das migrações porque estava na Europa em 2014, 2015, a rebentar aquela avalanche migratória, aquelas imagens em Lampedusa, em muitas praias do Mediterrâneo. Nós estamos bem lembrados. Já foi há 10 anos, o tempo passa, mas parece que estamos bem lembrados mas ainda do que isso tem foi. Isso, sem dúvida, e intensificou-se em alguns segmentos essa avalanche migratória. E aquilo que eu verifiquei na altura é que Portugal não podia ser o albergue do mundo inteiro.
Nós, pura e simplesmente, não conseguimos acolher toda a gente no nosso país. Nós não temos condições de receber com dignidade se toda a gente quiser para cá viver. E aquilo que eu disse, na altura com 12 anos, sem nenhuma matriz ideológica muito definida, era uma criança a expressar-me sobre um assunto, aquilo que eu verifiquei foi que havia certas coisas que não se podiam dizer. Não se podiam dizer na sala de aula. Não se podiam dizer em público. Ainda que nós acreditássemos nelas, ainda que nós tivéssemos essa visão sobre os assuntos, nós não nos podíamos exprimir. E eu recordo-me perfeitamente, como sou hoje, de uma colega minha que me dizia: Rui, tu não podes dizer isso. Mesmo que tivesse expresso na Constituição portuguesa que a gente tem a liberdade de expressão. Marcelo, eu era uma criança. Não posso dizer isto. Mas porquê? Mas as crianças, a escola não dizem eles, não dizem os pedagogos marxistas que a escola deve ser o espaço da liberdade e do empoderamento? Não deve ser o espaço do crescimento e da cidadania? Ora, como é que eu posso crescer se não posso expressar? Nós necessariamente, enquanto somos crianças, temos que dizer baboseiras. Temos que dizer coisas que não fazem sentido, porque isso faz parte do crescimento, é assim que nós vamos evoluindo. É por tentativa e erro, é acertando umas coisas, falhando noutras. Mas agora, quando limitamos a liberdade de expressão às crianças, não lhe podes dizer isso, só podes pensar desta forma, não podes pensar daquela, nós estamos a formatar, nós estamos a doutrinar. E eu, na altura, já era uma pessoa, enfim, bastante subversiva nestas matérias. Me dizem, tens que ir por aqui. Mas porquê? Porque é que eu não posso ir por ali? Pelo menos questionador. Exatamente. E eu, na altura, quando me disseram, Rui, não podes dizer isso marcou-me muito. Porque aqueles meus colegas que me estavam a dizer aquilo, mais tarde eu viria a perceber que seriam os meus colegas de esquerda. Ou os meus colegas que, na altura, os pais e as famílias eram aquelas famílias elitistas do PSD e do CDS. Então eu percebi duas coisas, que eu de esquerda nunca seria. E que a minha direita não era aquilo que na televisão diziam que era direita, porque isso não era direita coisíssima nenhuma. A minha direita era outra, era nacional, era mas popular. Mas nessa época você ainda não sabia o que era direita e esquerda. Porque passei a ter forçosamente essa necessidade, porque eu comecei a ser rotulado. Foi aí que eu ouvi a primeira vez. Fui pesquisar porque foi a primeira vez que eu fui rotulado de racista, de xenófobo, de extremista, fascista. Quer dizer, eu ouvi estas coisas pela primeira vez, tinha 13, 14 anos. Agora pense o impacto que isto tem no crescimento de um jovem. Eu tive que me estudar muito, tive que me aplicar muito daquilo que estava a fazer por vocês. Eu não sou isto. Mas quem é que dita aquilo que eu sou? São os outros ou sou eu próprio? Não se fala tanto em autodeterminação de género, autodeterminação sexual, autodeterminação dos povos. Porquê é que eu não posso ter direito à minha autodeterminação política? Isto é, ser eu a definir-me aquilo que eu penso, aquilo que eu me identifico, e não serem os outros externamente, extrinsecamente, a dizer tu és isto, tu és aquilo, tu és aquilo outro. Eu desde muito novo tive esta sensação. O que é que acontece? Sentia-me órfão, porque não havia nenhum partido de direita verdadeiramente em Portugal. Mas e seus pais? Os meus pais são pessoas que não ligam absolutamente nada à política, votam nas eleições. E como eles viram essa atitude sua de... Com bastante... Esse pensamento aos 12 anos. Com bastante preocupação, nesta medida. Em que, obviamente... Por que eu estou falando isso, Rui? Porque eu quero que os jovens que estejam nos assistindo, ou os pais, que eles entendam que o suporte dos pais... É fundamental. É fundamental. Os meus pais não são um bocadinho um caso à parte, porque, obviamente, todos os pais querem o melhor para os seus filhos. Óbvio. E o melhor para os seus filhos não é, porventura... É a segurança. E, obviamente, que eu sabia, desde muito novo, que assumir posições... que não fossem politicamente corretas ou não se enquadrassem dentro do establishment, exatamente, tem os seus perigos, tem os seus riscos, tem as suas contrapartidas. Mas eu sabia que se é aquilo que é certo, se é aquilo que nós acreditamos, lá está, que é verdade, nós temos que a percorrer, ainda que tenhamos que levar a cruz até ao Calvário. Não importa as consequências, porque de facto a verdade não se discute, o bem não se discute, são valores de facto que nos transcendem, e se nós acreditamos neles, nós temos que ir até às últimas consequências. Eu talhei verdadeiramente no meu pensamento, desde tenra idade, esta noção, que de facto dou muitas preocupações aos meus pais, dou-lhes muitas dores de cabeça ainda hoje, mas eu acho que os meus pais, ainda assim, ainda visto de fora, ainda que não ligassem política, deram uma coisa fundamental, ainda que não concordem muitas vezes comigo, mas deram-me liberdade, que é uma coisa que está em vias de extinção. Liberdade para eu me expressar, liberdade para eu escolher aquilo que queria pensar, aquilo que queria dizer, aquilo que queria escrever, aquilo que me queria expressar. E liberdade para, ainda que às vezes não concordando, ainda que às vezes duvidando, ainda que às vezes sentissem aquele receio próprio dos pais com a emancipação dos seus filhos,
apoiaram-me sempre e estiveram sempre lá. Aliás, foi a primeira vez que o meu pai esteve com 70 anos no Parlamento, foi na minha tomada de posse. Isso acaba por ser revelador deste carinho e desta atenção que mesmo assim eles dão. E, portanto, o conselho que eu dou aos pais é que apoiem as decisões dos filhos, independentemente de partilharem ou de comungarem a totalidade dos valores. Apoiemos, fomentemos neles este espírito crítico. Principalmente as boas qualidades, né? Que são coisas muito importantes, né? Na vida de todo mundo, né? Uma coisa que você falou é carregar a cruz até o Calvário. Você fez uma referência a passagens bíblicas, né? Como que é essa sua ligação com a religião? Como que se atua nessa área? Eu habitualmente não costumo falar sobre isso, porque de facto é uma área muito pessoal. Por que eu estou fazendo? É justamente essa pergunta que eu quero fazer, porque esse era um dilema que eu tinha. Hoje eu tenho idade para ser seu pai, né? Desculpa. E o que eu vejo? Quando eu tinha sua idade, até um pouco mais, eu ficava ali naquela divisão entre meus amigos ou as pessoas que eu ando junto. Vão me aceitar ou vão me rejeitar porque eu me sinto cristão? Mas a minha questão nem é essa. Às vezes as pessoas não entendem de facto Mas tem a ver com a política, porque no Brasil, não sei aqui em Portugal se é tão forte, que é dito o seguinte: religião e política não se misturam. Sim, aqui em Portugal é mais ou menos o mesmo. Mas eu não concordo com isso hoje, tá? Eu acho que, e é isso que eu vou explicar aqui pela primeira vez, quer dizer, nunca disse isto noutro fórum, porque resguardo um bocadinho nesta dimensão, porque de facto é uma coisa que eu sinto muito de verdade e é pessoal e vai-me acompanhar por toda a vida, independentemente das funções que eu exerça. Mas eu acho que é uma coisa importante. Nós não podemos ser cristãos à segunda-feira e à quarta e ao sábado e nos outros dias não. Eu quando subo à tribuna do Parlamento, eu sou a mesma pessoa que estou aqui a falar consigo agora, como sou a mesma pessoa que estou em casa, sou a mesma pessoa. E a religião, de certo modo, é totalizante da nossa vida, porque ela engloba todas as ações do nosso ser, ela engloba todas as dimensões da nossa pessoa. E isto não nos aprisiona, mas liberta-nos, porque, de facto, há aqui uma liberdade que muitas vezes não é compreendida lá fora. As pessoas estão fora destes âmbitos, não conseguem entender porque é que eu faço certas coisas e não outras, mas sinto-me livre nessa escolha, nesse livre-arbítrio de poder decidir. Mas o que é que acontece? Eu passei por um problema de saúde há uns anos atrás e nesse processo a fé foi decisiva. Eu fiz a primeira comunhão e o crisma por minha vontade, já depois da idade, e sinto que isso foi verdadeiramente transformador da minha vida. A fé é verdadeiramente o suporte, mas mais do que o suporte é a razão de ser da minha vida. Não consigo pôr por palavras de outro modo. E portanto eu, há uns anos para cá, que vou à missa todos os dias antes de ir para o Parlamento, assisto à missa, e é das coisas mais importantes que eu tenho no meu dia, é receber o Senhor na comunhão, porque eu sinto que Ele é verdadeiramente a pedra angular na qual eu tenho que assentar a minha vida. Eu não consigo, lá está, por isso é que eu não gosto muito de falar destas coisas, porque é muito difícil pôr por palavras, mas de facto se não fosse ele, eu sei que eu por mim não conseguia muitas coisas. Não tinha energia, não tinha capacidade, não tinha coragem, não tinha força para enfrentar muitas coisas que, de facto, se não for uma proteção, se não for um manto que nos cobre, de facto, transcendente, não conseguia. A fé é uma coisa muito individual. Né? Ela pode ser de um percentual maior em relação às outras pessoas ou menor, mas a fé é uma experiência individual. Né? Então, eu tenho a minha também, foi em saúde, né, que eu mais me apeguei ao cristianismo e que tanto que eu me revelo hoje, né, que a matriz nossa de referência ocidental é judaico-cristã. Então, assim, nós nos moldamos no cristianismo. O cristianismo, se você pega o evangelho, você vai ver que lá o tempo todo ele fala em servir, em ajudar, ser caridoso, amar o próximo e por aí afora. A gente não vê nenhum cristão, pelo menos no evangelho, perseguindo, mas sendo perseguido. E até os dias atuais é assim. Então, o que eu percebo no mundo de hoje, é voltando àquela época, período romano, da ascensão romana no mundo, né, o Império Romano,
e as pessoas perdendo a referência de Deus e se apegando ao materialismo, às coisas materiais, imediatas, prazeres. Isso distancia a gente da nossa essência. Porque a gente veio de algum lugar. A gente não é uma obra de um acaso, exatamente. A gente surgiu do nada, entendeu? A gente tem um propósito na vida. O universo tem uma engenharia, uma arquitetura. O nosso corpo físico, né, a nossa biologia, ela tem uma arquitetura. A química de tudo tem uma arquitetura. Marcelo, então, eu acho que um dos maiores problemas da sociedade de hoje é justamente a perda do transcendente. As pessoas... As grandes questões de onde é que viemos, para onde é que vamos, o que é que somos, o que é que estamos aqui a fazer, durante milénios foram respondidas. As pessoas tinham respostas. É verdade que a fé é sempre um mistério, portanto nunca é possível de nós a compreendermos em plenitude, na totalidade, mas tínhamos formas de chegar a algumas respostas. Os exegetas, os doutores da igreja, enfim, que foram estudando todas essas questões, conseguiam dar respostas até racionais para muitas dessas questões. A questão aqui é que nós passamos a viver o imediato e com os estímulos que nós temos, de facto parece que podemos viver sem valores, sem códigos de ética, sem padrões, sem bem, sem mal. Quer dizer, tudo é arbitrário, tudo é passível de discussão, não há nada que seja absoluto, não há nada que seja eterno, não há nada que seja perene. Quer dizer, isto gera um grande vazio nas sociedades. Eu não tenho dúvidas que dos dramas do nosso tempo, que é a saúde mental, se deve também disto. As pessoas navegam no mundo sem um rumo à vista, sem algo com propósito, consigam apontar, olha, a meta é esta, eu vivo para isto, eu vivo com os olhos postos nisto. E eu penso que na minha geração há um fenómeno sociológico muito interessante, que é de uma série de jovens que eu tenho conhecido que se convertem ao cristianismo, ao catolicismo, sem terem na família precedentes. Pais até não ligam a isso, mas eles ligam, começam a estudar. O gosto pelo silêncio, o gosto pela leitura, o gosto pela descoberta do sagrado. Tudo isto que estava em vias de extinção há 50, 40, 30 anos, está hoje a emergir de novo. E, portanto, isto é muito interessante, como é que a Europa, é verdade que são nichos reduzidos, é verdade que não são maioritários, tudo isso é verdade. Mas este renascer das cinzas, desta chama de cultura, de civilização, de fé, eu acho que é belíssimo e gosto muito de ver e vejo com agrado, de facto, muitos jovens que se chegam ao pé de mim e dizem, olha, eu batizei-me porque quis. Eu estou a fazer este percurso de livre vontade. Isto é muito belo e é uma marca do nosso tempo também. Você acha que o fato de você ter feito licenciatura em História, isso te ajudou muito? Porque a História é fundamental para todo mundo, né? A história é muito importante. E dentro das ciências sociais é muito desvalorizada. E é muito desvalorizada, por vezes, porque nós não sabemos comunicar a história. Nós tínhamos aqui em Portugal um historiador que foi Ministro da Educação, ainda durante o tempo do Estado Novo, que era o professor José Hermano Saraiva, não sei se já ouviu falar. Ele tinha um programa chamado Alma e a Gente, percorria todas as terras do nosso país, e com aquele seu jeito próprio, característico de falar, que eu agora estou a imitar, ele chegava aos sítios e contava a história. Com uma grande simplicidade, falava dos monumentos, falava das instituições, falava da gastronomia, falava das gentes, falava dos saberes, da língua, enfim, de tudo aquilo que fazia parte do Portugal de então. Ele percorreu as terras todas do nosso país e eles tinham este programa em horário nobre, tinha muita audiência. Portanto, as pessoas gostam de história, as pessoas têm interesse da história. Não é uma seca para andarmos ali a folhear coisas. Não. É coisas para serem para todos nós aprendermos, para todos nós conhecermos de onde viemos, termos essa resposta daquilo que falávamos há bocado. O que já passamos, porque nós, que a vida se repete. Nós, portugueses de 2025, não somos produto de uma história de ontem, nem de antes de ontem. Não. Temos 9 séculos de história e antes deles outros milhares de anos. Muitas pessoas aqui passaram, muitas construíram e edificaram este país. Tivemos momentos de glória e momentos de fracasso. Mas essa é a história dos povos. Essa é a vida das sociedades. E nós não somos melhores ou piores por isso. Nós somos o produto disso. Exato. E é esta beleza que é importante compreender. Mas hoje, infelizmente, muitas pessoas têm agendas próprias dentro da história. E agendas marxistas dentro da história e veem a sociedade de hoje aos olhos de uma lente
anacrónica e fazem juízos de valor sobre coisas que se passaram há 400 ou 500 anos. Vocês veem isso no Brasil. Sim, muito. No Brasil, muito. sobre a escravatura. E criam narrativas. Criam todo um edifício arquitetónico de teses sobre o assunto, altamente financiadas pelo Estado. Portanto, é o dinheiro de todos nós que anda a financiar essas porcarias, que não têm muitas vezes fundamento científico ou bibliográfico para atestar aquilo que são os seus enunciados. São enunciados estritamente ideológicos. E depois passam aquilo como narrativas oficiais. Nós tivemos aqui em Lisboa, há uns tempos, uma tentativa de fazer ali em frente à Casa dos Bicos, em frente no Largo do Terreiro do Trigo, junto à Marginal, ao Rio Tejo, ali na zona do Praça do Comércio, uma tentativa de fazer um monumento às pessoas escravizadas. Porque dizem eles que nós aqui na linha do Tejo já temos a Torre de Belém, já temos o Mosteiro dos Jerónimos, já temos o Padrão dos Descobrimentos, e, portanto, são monumentos que evidenciam a glorificação dos descobrimentos e da escravatura, etc. E tal. O que é que eles querem fazer, então? Temos uma praça que foi requalificada há uns anos, que é aí no Largo do Terreiro do Trigo, que é muito aberto, dá para as crianças brincarem, tem um jardim, e eles querem encher aquilo com ferros a simbolizar canas de açúcar, para ficar desagradável à vista de propósito. Para quê? Para simbolizar a dor, para simbolizar o mal-estar. Portanto, eles querem tirar de circulação o espaço ao ar livre, o espaço onde as crianças brincam, onde as pessoas leem no jardim, onde as pessoas convivem, frequentam, passam, para fazer uma praça cheia de ferros, sem brilho, sem dignidade, feia de propósito. Lá está a cultura do feio a substituir a cultura do belo. Não, e outra coisa, tem um efeito psicológico, né? Isso traz para as pessoas também uma sensação de inferioridade, de desconforto, de mal-estar. Do mal. Mas é isso mesmo que eles querem. Isto é deliberado. Eu estive com a arquiteta que estava ali, com a historiadora que estava a fazer o projeto. Eu estava ali ainda como estudante, tive que me calar, não podia dizer, mas hoje posso dizer, e vou aqui dizê-lo. É uma vergonha que o dinheiro público esteja a ser gasto para fazer este tipo de monumentos. Esta flagelação sobre o que foi o nosso passado. Nós, os portugueses que hoje frequentam a cidade de Lisboa, não têm culpa disto. Os portugueses que frequentam aquela praça e querem lá estar sentados a desfrutar, a conviver, não têm que levar com aquelas obras pagas a peso de ouro, mas que não têm qualquer tipo de relevância, de beleza, de valor acrescentado para a cidade. Visual para as pessoas, mas é isso mesmo, é agressão visual. Mas esse é o objetivo. Isto é que tem que ficar claro. Eles querem mesmo que assim seja para simbolizar a dor dos escravos. Agora pergunto, faz sentido numa capital europeia, no século XXI, estarmos a fazer este tipo de obras? Claro que não. É que não tem uma explicação histórica. É proposital. É para destruir o imaginário, reconstruir o imaginário popular. Né? Então as pessoas vão ter uma referência, nós somos culpados, nós escravizamos, nós fizemos maldade. Pô, mas a gente, como você mesmo falou, a gente está no século XXI, com tanta tecnologia, com a facilidade da comunicação da internet, né? As redes sociais, que inclusive a gente vai falar sobre as redes sociais. E as pessoas hoje ainda estão querendo voltar a 200 anos atrás, a 500 anos atrás, né, na época da escravatura, né? E agora, quem começou a escravatura não foram os portugueses, foram os próprios africanos. Se a gente lembrar, no Egito Antigo, os hebreus eram escravos dos egípcios. Então, sem isso dúvida. É uma coisa Marcelo, natural, dos mais fortes... Marcelo, a história, não vou entrar na história da escravatura, que isso era uma longa conversa, mas só para dizer isto, os portugueses não conseguiam entrar no sertão africano. Não tinham meios para isso. Tinham medo. Era tudo desconhecido. Quando é percorrida a costa ocidental africana, ali na zona da Guiné, e eram as próprias tribos que entre si comercializavam os derrotados e vendiam os escravos das próprias tribos adversárias e que vinham até à costa onde os portugueses estavam. Os portugueses não entravam. Exatamente, e vinham à costa comercializar com os portugueses. Ali na costa ocidental africana. Todas essas narrativas a tentar aplicar, porque a lógica é esta. A lógica é aplicar uma grelha analítica marxista a dizer que há uma dialética entre opressores e oprimidos e que os brancos opressores. Exatamente. Não é uma relação de capital-trabalho, mas é uma relação de como o feminismo é uma relação homens e mulheres. É a aplicação da lógica marxista às relações interpessoais entre homens e mulheres. Porque o cristianismo o que diz é que o homem e a mulher estão em complementariedade e os dois serão uma só carne. Aquilo que o marxismo diz é que o homem e a mulher estão em competição, estão em confronto
e se não houver uma luta de classe, a sociedade não progride. Isto é uma visão antagónica das sociedades ocidentais. E no racismo é a mesma coisa. A história do racismo, para conquistar. Dividir para conquistar. A história do racismo é isto. Durante séculos, as instituições, sobretudo a Igreja, dizia que a pessoa vale por aquilo que é, pelas suas ações, pelo que leva cá dentro. O que os marxistas dizem é que a tua tez de melanina, a quantidade de pele da cor de pele que tu tens, é definidora do teu caráter, porque se fores um negro, és glorificado, és puramente bom. Se fores um branco, és um homem opressor, fascista, atrasado, privilegiado, aquelas coisas todas. Estou pensando, Tânia, vou chamar o Rui para participar do nosso evento, hein? Eu estou convidando dois pretos, dois políticos do Brasil. Um é o Hélio Negão, o Hélio Lopes, que é deputado federal pelo Rio de Janeiro. O outro é vereador no Rio de Janeiro, que é o Rafael Satier, que também é negro, menos negro do que o Negão, do que o Hélio. E eu acho que seria muito legal, porque você é branco e eu quero também que o Luiz Felipe de Orleans e Bragança venha, porque ele, como descendente da família real, né, então vai ser a riqueza e a pobreza. Só que justamente nessa explicação que você estava dando aqui agora, mostra exatamente que isso é uma narrativa da esquerda para fazer com que a gente tenha vergonha da nossa história e que a gente tenha vergonha do que a gente pode ser. Isso tira da gente aquela honra que a gente tem dos nossos ancestrais. Marcelo, eles erraram tanto quanto a gente errou. Entendeu? E não é só isso. Mas eles acertaram muito. Marcelo, nós queremos construir um projeto de futuro para a sociedade, nós temos que galvanizar as pessoas. Nós temos que lhes dar esperança. A política é esperança para as pessoas. Exatamente. Tem que ser. Se nós andamos permanentemente a dizer nós só fazemos porcaria, nós no passado fomos tão maus, nós se perdermos a chama do orgulho nacional, nós perdemos aquilo que somos enquanto portugueses. Como é que podemos dizer que queremos um bom Serviço Nacional de Saúde, habitação com qualidade, se as referências ilustres que nos podiam motivar para fazermos esse percurso de futuro, afinal são os criminosos, são os bandidos, ainda são piores que nós. Agora eu digo uma coisa além. Nós estamos a perder a chama do que é ser português. Ser português e fazer política não é através do político. É através do povo. Exatamente. O político é representante do povo. Então, a participação do povo, da população, do português nas eleições, e não só no dia da eleição, mas todos os dias, como você mesmo disse aqui, que vai todo dia à igreja antes de você começar a trabalhar, o português ele tem que criar a mentalidade de que política é polis, é comunicação entre o povo e os seus representantes, e o representante fazer aquilo que aqueles que o elegeram, fazer aquilo que o povo quer, e não aquilo que é um conchave político dentro da Assembleia, de qualquer outro. Marcelo, esta é a grande diferença do Chega. O grande desafio que o Presidente André Ventura nos lançou de todos os deputados sermos candidatos autárquicos era esse mesmo. É a de que nós não ficamos ali aquartelados nos gabinetes, de fato e gravata, e esquecemos de quem nos elegeu. O grande desafio que o Presidente André Ventura nos lançou foi de voltarmos ao terreno 3 meses depois. Já, para as ruas. Visitar instituições, visitar as populações, estarmos ao lado delas e sabermos dos seus problemas, escutarmos e percebermos que o poder local é o que resolve muitas vezes os problemas. As pessoas acham que é a Assembleia da República, mas muitas vezes é a Câmara Municipal que tem esse poder. É a Câmara Municipal que pode atuar nas coisas mais simples, mas também as mais concretas. Porque lá pelo Parlamento temos muitas vezes discussões abstratas, que entre o momento da votação e o momento da concretização há uma série de procedimentos burocráticos que tornam infindável esse processo. Mas numa Câmara as coisas são diferentes. E por isso, esse foi o grande desafio. Nós queremos mesmo ser diferentes dos outros partidos e, portanto, nós não nos fechamos em São Bento a discutir coisas alegremente uns com os outros, mas não. Nós vamos todos a votos novamente. Nós vamos todos dar a cara em zonas muito diferentes do país, não só nos grandes centros urbanos, onde tem muita atenção mediática, onde tem grandes orçamentos camarários, mas também em sítios afastados, no interior do país. Nós temos deputados, não só o meu caso, mas outros casos de outros deputados que vão a concelhos com menos de 10 mil habitantes, com orçamentos de menos de 15 milhões de euros, com muito poucos recursos, mas nós vamos porque queremos governar bem aquelas pessoas, nós queremos ser a sua voz. O seu conselho é do Alentejo, Sim. né? E lá tem quantos mil eleitores? Eleitores devem andar aí na ronda dos 5 mil, mas é um conselho muito pequenino, para ter ideia, o Chega venceu as eleições. Mas é importante, todos eles são importantes. É isso, mas é esse sinal que de facto os outros partidos não percebem. Eles dizem, mas vocês vão candidatar todos os vossos deputados. Sim, vamos. Porque para nós,
todas as terras do país são importantes. Não só são importantes quando há eleições legislativas, são importantes todos os dias. Todas elas têm que prosperar. Todas elas. E eu estive ainda agora em Trás-os-Montes e vou amanhã para o Alentejo, como lhe dizia, e o sentir daquelas pessoas, quando vai lá um deputado do Chega, é um carinho, é uma esperança, lá está, que é uma coisa fora de série. Eu venho sempre, não só com o coração cheio, mas com a sensação de que nós temos de facto uma missão que nos transcende, que nos ultrapassa, que é maior que nós e que nós não podemos falhar. Nós não podemos mesmo falhar. As pessoas depositam em nós talvez a sua última esperança. E isso exige de nós um trabalho constante, um trabalho diário, um trabalho que seja verdadeiramente uma missão na qual nós empenhamos toda a nossa vida. As pessoas depositam muito essa esperança. Portanto, nós estamos nestes dias todos já a regressar ao trabalho, depois de uma pausa muito curta, para irmos com toda a força, com toda a energia, para resolvermos os problemas das pessoas, governarmos bem a nível local e podermos, com isso, mostrar ao país, àquela fatia do eleitorado que ainda diz, olha, eles nunca lá estiveram. Não, nós agora estamos lá. E vejam como o Chega governa sem corrupção. Vejam como o Chega governa com celeridade na monitorização dos processos, nomeadamente licenciamento da habitação. Vejam como o Chega governa sem atribuir subsídios a quem não precisa. Vejam como o Chega é célere e rápido na expulsão de quem ocupa casas. Vejam como o Chega consegue verdadeiramente ser diferente e transformador no nosso país. Esse é o grande desafio e é para isso que trabalhamos nestas autárquicas. Então, aí eu queria entrar nesse ponto das autárquicas, né? E você, que se você mora ou visita a zona do Alentejo, que você compartilhe com as pessoas, e tem um assunto aqui muito importante que o Rui vai trazer aqui, que a gente vai conversar a respeito dele, que é uma coisa que tem acontecido muito no Brasil há muito tempo, não é de agora. Isso começou talvez em 2016, 2015 e se intensificou em 2018, nas eleições que a gente teve presidenciais no Brasil, com o Bolsonaro sendo candidato, né, e venceu as eleições, que é o banimento das redes sociais. Para você ter uma ideia, isso já acontece em Portugal. O Sérgio Tavares teve 13 contas no YouTube derrubadas, que deitaram abaixo. E você estava me falando que teve a sua conta do Meta também, tanto Facebook quanto Instagram, eles deitaram abaixo. Sim, enfim, eu gostava até de partilhar isso aqui convosco, é a primeira vez que estou a falar em público depois disto me ter acontecido, foi no sábado, portanto foi há 3 dias. As minhas contas sempre funcionaram normalmente, são contas que eu tenho há mais de 10 anos, nunca tive uma única chamada de atenção, nunca tive nada que me pudesse imputar por discurso de ódio, por qualquer coisa, muitas vezes essas que tantas vezes nos mandam para o gulag digital, como eu costumo dizer, nada disso ao longo destes 10 anos nunca tinha acontecido. E este sábado, sem qualquer fundamento, sem qualquer aviso prévio, sem apelo nem agravo, como se costuma dizer, pura e simplesmente as minhas contas foram desativadas, que era do Facebook, que era de Instagram, que estavam conectadas entre si, que eram páginas que anteriormente eram as minhas páginas pessoais, mas que passaram a ser páginas políticas, mas naturalmente onde tenho muitas memórias, muitas coisas guardadas destes anos todos, e que me custa que estejam agora a ser capturadas, porque nem têm nada a ver com questões políticas, algumas delas. Mas, sobretudo, isto é que me choca. Eu tentei recorrer pelos métodos que essas aplicações têm, mas foi-me tudo liminarmente recusado. E acusam-me de fraude e dolo, que é uma acusação totalmente injustificada, que é uma acusação inconcebível, porque não há nada, friso, não há nada que possam imputar que seja sobre isso. Porque se uma pessoa tivesse dito alguma coisa mais agressiva... Mas a fraude e dolo é muito vago ou eles especificaram? Não especificam. A questão aqui é bem vago mesmo. É um conceito muito lato, não é? É uma coisa muito abrangente. Agora, o que eles dizem é que eu podia me estar a fazer passar por mim próprio. Isto é, as contas podiam ser de alguém que se estaria a fazer passar por mim. Isto não tem lógica nenhuma. Porque quando eu faço o recurso, eles pedem para fazer o reconhecimento facial, eu mostro a minha cara, estava com a mesma roupa do vídeo que tinha gravado de manhã sobre os incêndios e aquilo diz-me que não sou eu. Quer dizer, isto faz algum sentido. Isto faz algum sentido. Quer dizer, isto não tem lógica nenhuma. Isto é pura e simplesmente censura. O que eles esquecem é que a Constituição da República Portuguesa e o Estatuto dos Deputados à Assembleia da República prevê 2 coisas muito importantes. O direito absoluto à liberdade de expressão, sem grilhões, sem amarras dos deputados. E esta liberdade de expressão pode ser entendida em múltiplas dimensões, não só no Parlamento, até porque o Parlamento está fechado, estamos no mês de agosto, não há trabalhos, portanto, como é que eu me posso expressar sobre os assuntos que estão a ocorrer se o Parlamento está fechado?
E, portanto, as redes sociais são, além dos mecanismos dos meios de comunicação tradicionais, são a forma que nós temos de comunicar com os nossos eleitores, de comunicarmos com a população, de expressarmos a visão do partido sobre os assuntos. Se há a minha conta e mais contas, como tem sido os últimos dias também alvo deste tipo de ataques ou de fechamento arbitrário, estão a limitar a nossa liberdade de expressão. Mas há outra coisa que a Constituição e que o Estatuto dos Deputados prevê, que é o acesso à informação. Como é que eu me posso informar sobre os assuntos que estão a acontecer, denúncias que os eleitores me vão fazendo, se as duas principais redes sociais que eu utilizava como ferramentas de acesso à informação, onde eu recebia N mensagens por dia de pessoas que me denunciavam as suas situações e que eu depois levava para o Parlamento, para as representar, como é que eu posso ter acesso a isso se me bloquearam as redes sociais? Quer dizer, isto não é concebível. Portanto, nós estamos a avaliar, do ponto de vista jurídico e comunicacional, aquilo que vamos fazer, porque é uma situação que eu não posso deixar passar muito mais tempo, porque se torna insustentável. E deram um banimento de quanto tempo? A questão aqui, fundamentalmente, é que deram-me 180 dias de suspensão, mas espera, como eu fiz o recurso, e o recurso foi chumbado, ao final de 180 dias desativa uma conta. Portanto, ela deixa de existir. Portanto, okay. Agora mas 180 dias já passou o período de eleição, então pode ser uma perseguição política também. Pode ser uma perseguição política, como acontece no Brasil. Pode ter e essas denúncias a gente tem, inclusive, vindo dos Estados Unidos, que foi provado agora pela administração Trump, que as redes sociais estavam sendo obrigadas pelo governo do Brasil a deitar as contas abaixo daqueles opositores políticos que eles estavam perseguindo. E isso pode estar acontecendo aqui em Portugal. Marcelo, a ser seria inédito. Estou falando por mim. A ser seria inédito porque não há propriamente, enfim... Por que deitaram 13 contas abaixo do Sérgio Tavares? O Sérgio incomoda. Porque ele é inconveniente, fala a verdade inconveniente. Fala a verdade, exatamente. Mas eu, muito honestamente, fico muito preocupado com este tipo de situações, porque, de facto, se nós queremos ser um país livre, se nós queremos ser um país onde os deputados, e não só, mesmo os cidadãos comuns que não têm nenhum tipo de regalia constitucional, podem ter o direito de expressar-se livremente e dizer aquilo que querem. Sem amarras, sem terem permanentemente esta sombra, esta nuvem sobre eles, diz, olha, se disseres isto, como dizia a minha colega quando eu estava na escola, não podes dizer isto, porque senão levas uma suspensão ou levas um bloqueio. Isto não pode acontecer em nenhum país civilizado, em nenhum país democrático. Portanto, nós estamos ainda, como lhe digo, a avaliar o que é que vamos fazer do ponto de vista jurídico e de comunicação, mas gostava de tranquilizar as pessoas de que não bloqueei ninguém, tenho recebido muitas mensagens de pessoas preocupadas, não estou doente, graças a Deus, estou aqui de boa saúde. A questão aqui é que, de facto, fui banido, fui bloqueado e vamos tentar resolver com celeridade esta questão. Mas você acha que esse banimento te afeta em relação às eleições, né? Este banimento afeta-me substancialmente. Você perdeu o contato com o eleitor e você deixou de poder comunicar com ele através de suas redes sociais. Não vamos mais longe. Eu tenho uma série de visitas institucionais em várias áreas que constam do nosso programa eleitoral à Câmara Municipal de Viana do Alentejo. Falamos da saúde, que é uma coisa tão importante para as pessoas, sobretudo as do interior do país. Falamos, das acessibilidades das estradas que se encontram tão degradadas e que dificultam a qualidade de vida a quem vive nestas regiões. Falamos de habitação, falamos de empresas que têm sido tantas vezes esquecidas e no Alentejo onde ainda predomina tantas vezes uma visão estatizante, estritamente estatizante, e onde a iniciativa privada é marginalizada e não tem os apoios que devia ter. Quando eu quero comunicar estas coisas, estas visitas, partilhar com as pessoas, uma população maioritariamente envelhecida, mas que tem redes sociais e sobretudo tem Facebook, eu não consigo comunicar com elas, não consigo partilhar com elas o que é que estou a fazer. Isto é altamente castrador da minha ação política. Isto dificulta a mensagem que eu quero passar ao eleitorado e dificulta aquilo que é o nosso programa de campanha, aquilo que nós já tínhamos delineado, aquilo que nós já tínhamos pensado para fazer, para mostrar às pessoas que queremos vencer e que temos uma equipa capaz. Como é que eu posso expressar isso se não tenho redes sociais, se não posso fazer isso? Não há meios de comunicação social regionais que vão lá. Não é possível, não temos outra forma, não temos outro mecanismo. Portanto, isto está claramente a prejudicar aquilo que é o meu trabalho político e o meu trabalho como deputado e como candidato autárquico. Não tenho dúvidas disso. Portanto, a decisão da meta tem que ser revertida o quanto antes.
Sob pena de facto estarem, e até do ponto de vista eleitoral, é facto que ainda estamos longe das eleições, mas se a situação se prolongar indefinidamente, terá necessariamente prejuízos eleitorais. Eu não posso admitir isso. Não posso admitir isso. Agora, existe um fato bem parecido com o caso que está acontecendo com você. Óbvio que você não é o presidente do partido, então não é uma comparação direta com o Bolsonaro. Mas, indiretamente, a gente pode associar esse fato que ocorreu com você com o caso do Bolsonaro, que é evidente, todo mundo, pelo menos no Brasil, que vai nos assistir aqui em Portugal, para ficar sabendo, que durante a campanha eleitoral de 2022 para a presidência, lógico que tinha deputados também, federal, senador e tudo, mas algumas pessoas, deputados, também tiveram a rede dele censurada, mas o do Bolsonaro veio uma restrição vindo, inclusive, do próprio Superior Tribunal Federal, dizendo que ele não poderia denunciar aquilo que era um fato que ocorreram com opositores políticos dele que se envolveram com graves acusações e que foram denunciados, inclusive foram presos, como era o concorrente dele, né, à presidência da República, o atual presidente do Brasil, que estava envolvido com vários escândalos, né? E escândalos, e inclusive chegou a ser preso, né? Com provas e tudo. E isso fez com que ele perdesse a visibilidade dos eleitores como presidente ao país inteiro. O Brasil é bem maior do que Portugal, 220 milhões de habitantes. Então, aí você sabe o impacto que ele teve. E, no seu caso, levando, inclusive, assim, para uma zona mais restrita, vindo do Alentejo, a gente sabe que, como você mesmo falou, 5 mil habitantes, mas essa comunicação direta via redes sociais com o seu eleitor, com aquelas pessoas que não te conhecem, que vão te conhecer através da sua pessoa ali na rede social, e quando você vai fazer alguma visita, então eles já sabem que você está indo, porque você já comunicou na sua rede social, você vai ficar limitado, restrito àquelas pessoas que estão acompanhando diretamente o caso, que são os envolvidos direto, e você perde essa possibilidade de fazer a comunicação direta com esses eleitores, porque eles não estão sendo comunicados. E hoje a gente vê, e aqui é denunciado pelo próprio Chega, que a comunicação social em Portugal também tem um viés que sempre está tendendo à esquerda, né? Sempre favorecendo a esquerda, embora agora, como segunda maior força política em Portugal... Já são obrigados a dar-nos mais tempo. São obrigados a dar mais tempo, mas como sempre foi... Mas uma postura muito hostil. Muitas vezes uma postura hostil. Nós vemos as perguntas que são feitas nas conferências de imprensa ao Presidente André Ventura, são muitas vezes... têm uma carga ideológica ali, têm uma subtileza malvada. Uma tendência, uma inclinação. Exatamente, mas aquelas perguntas que têm assim, aquele toque de malvadeza, exatamente. E isso é extremamente prejudicial, porque nós todos os dias apresentamos propostas no Parlamento. Nós todos os dias passamos mensagens políticas para o eleitorado no Parlamento, e o que chega à casa é uma ínfima parte, e sobretudo cortes truncados e maldosos, muitas das vezes, para tentar passar uma mensagem ou que não nos sabemos portar lá dentro, que falamos muito alto, que somos desordeiros, ou que não apresentamos propostas como somos sempre o partido que apresenta mais propostas, quer em orçamento de Estado, quer mesmo fora dele. Quer dizer, tudo isso não passa para o eleitorado. Eu todos os dias, quando encontro pessoas na rua que votam no Chega, até outras que estão ali indecisas, todas elas me apontam coisas que com 5 minutos de pesquisa nas nossas páginas ou na própria página do Parlamento conseguem confirmar. As pessoas ficam assim: mas vocês apresentaram esta proposta. Mas vocês fizeram isto. Mas vocês afinal até conseguem isto. Mas vocês... Pois é isso. Mas isso não passa na televisão. Não passa no telejornal. Mas o que eles... Lá está. O que eles não conseguem controlar, ou não conseguiam controlar, era as redes sociais. E nós tínhamos ali um espaço, uma margem de manobra, do ponto de vista da comunicação política nas redes sociais, que nos permitia chegar a esses mesmos eleitores sem ter o filtro, sem ter a peneira da comunicação social institucional que desinformava em vez de informar. Agora, começamos a ter um problema se, além da comunicação social tradicional, ter o seu viés ideológico, se as redes sociais também começarem a falhar, ou a ser boicotadas, ou a ser pirateadas, ou o algoritmo ser diminuído para não alcançar tanta gente, aí sim será um problema para o partido e para a direita em Portugal, não conseguir espalhar as suas mensagens e não difundir as suas informações. Mas, como digo, eu acho que ainda estamos numa fase
preliminar, prévio, não posso afirmar com total, propriedade que isto esteja já a acontecer. Agora, o que eu posso dizer é que os sinais que nos vêm de outros países, da Europa, do Brasil, dos Estados Unidos da América e de outros países, não são nada positivos e nada abonatórios nesta medida. Existe alguma coisa acontecendo dentro da Assembleia da República com relação à esquerda, né, PS ou o próprio PSD, que fala que é direito, mas está totalmente alinhado com as políticas do PS, sempre teve, né, junto, aprovando todas as pautas que eles apresentavam, alguma coisa em controle da comunicação social, controle das redes sociais, como está acontecendo no Brasil e Estados Unidos, inclusive Inglaterra, não sei se você viu, né, o controle das redes. E eu penso do ponto de vista legislativo, não há nada que ninguém apresentou nada lá na Assembleia. Que seja assim escandalosamente... Mas começa do pequenininho. Sim, não, né? Mas não tenho, sobretudo nesta legislatura, não tenho conhecimento de nada que tenha vindo ao Parlamento sobre esse tema. Às vezes o grande problema é a transposição das diretivas europeias. Nós sabemos que a Comissão Europeia é uma horda de censores. E eles sim... Lá sim querem boicotar, lá sim têm medo do crescimento dos movimentos patrióticos e nacionalistas e populares, etc., pela Europa fora. Lá sim querem controlar. E depois, se isto chegar a cada um dos Estados-membros, aí sim é mais preocupante. Agora, eu penso que, sobretudo, nós temos que salvaguardar aquilo que é, lá está, é a liberdade. Cada pessoa deve escolher ter as redes sociais, escolher ter a informação e o acesso à informação que quer. E depois fazer o seu juízo crítico. E depois dizem-me assim, mas as redes sociais, aquilo não tem controle, não tem filtro, as pessoas podem ver desinformação. Muito bem, mas se ligarem a televisão também. Muito mais. Muito mais, talvez. Porque consomem aquilo sem ter a consciência, até com o ar de institucionalidade que um estúdio de televisão nos dá, terem a ideia de facto que aquilo se está a passar na televisão é porque é verdade. Não, mas espera lá, mas existe uma entidade reguladora da comunicação social que está abundantemente pejada de queixas contra notícias que são feitas. Há direitos de resposta todos os dias nos jornais. Porquê? Porque se fosse tudo fidedigno isso não acontecia. Nós temos que ter 2 dedos de testa para consumir o que quer que seja no telemóvel, seja na televisão, seja no computador, seja onde for. Nós não podemos dispensar o pensamento crítico. Nós temos que cultivar nas escolas o pensamento crítico. Nós temos que incentivar no Parlamento a discussão crítica sobre os assuntos. Isso é aquilo que nos compete. Não é cercear a informação, não é impedir as pessoas de ter acesso a ela. Isso é totalitarismo, isso não faz sentido. Então, eu tenho uma pergunta bem interessante aqui que eu acho que vai servir para os jovens aqui de Portugal que desconfiam da política, né? Que não tem que ainda acham, porque tem a influência dos pais, tem influência da comunicação social e tudo. Qual que é o conselho que você daria para esses jovens que querem transformar e que não acreditam na política? Nós temos um grande desafio enquanto sociedade, que é ter jovens, porque somos cada vez menos portugueses, há cada vez menos crianças a nascer, sobretudo no interior do país isto é particularmente dramático. Todos os anos há aldeias que perdem habitantes, perdem população e às vezes ficam praticamente desertas em certas alturas do ano. Isto é preocupante. Portanto, nós primeiro precisamos de ter jovens e precisamos de ter uma cultura de vida que incentive as famílias, que não abata as famílias, não as sufoca em impostos, mas antes privilegie aquelas que têm filhos, aquelas que querem constituir família, aquelas que se fixam em zonas demograficamente deprimidas. Tirar o Estado de cima Tirar o Estado de cima das famílias e das empresas é meio caminho andado para o país funcionar. Tirar o Estado de cima das famílias e das empresas é meio caminho para termos um país mais célere, com uma economia mais desenvolta, com famílias mais felizes, que gastem mais dinheiro no consumo e no comércio. Enfim, toda a circularidade da economia começa a funcionar. Agora, se tivermos ordenados baixos, famílias descontentes, sem chama e sem esperança na classe política, nós vamos ter um país moribundo. Um país em declínio, em decadência. Que é muita burocracia que limita o crescimento da economia. Limita o crescimento da economia, limita a vontade dos empresários em contratar, em estabelecer novos negócios, em expandir as suas empresas. A burocracia é um dos maiores entraves ao desenvolvimento do país. E por isso é das áreas que eu acompanho com mais agrado a reforma do Estado que o Governo quer fazer e na qual nós vamos estar a acompanhar e escrutinar para perceber se é só fogo de vista, como o PSD anteriormente fazia, ou se há verdadeiramente uma oportunidade, uma janela de oportunidade e uma vontade de verdadeiramente cortar em redundâncias, reduzir nos processos de licenciamento, as pessoas não terem que passar de instituição para instituição.
à espera que lhes resolva uma coisa qualquer. Quer dizer, se isso tudo, ou uma série de organismos que pululam o Estado, que não servem para nada, que são um servidor de recursos públicos, organismos redundantes, que nós não sabemos o que é que eles fazem, mas que no orçamento de Estado estão-lhes destinados milhões de euros. Tudo isto tem que acabar. E, portanto, este é um dos sinais muito positivos. Mas, portanto, isto só era o início. As conversas são como as cerejas, a gente tocamos em todos os assuntos. Mas, sobretudo, para os jovens, para a política, eu penso muito isto. A política não é só estarmos num partido. A política não se faz só da representação institucional. A política é um instrumento para a transformação da sociedade. A política é o meio no qual nós vertemos as nossas ideias para o país. A política tem múltiplas dimensões. Eu conheço pessoas que, não estando na política partidária, que não sendo deputadas ou autarcas ou o que quer que seja, fazem muito mais pelo país do que muitos que lá estão sentados de fato e gravata. Porquê? Porque na sua família esforçam-se por ter uma família boa, uma família sólida, uma família digna. Esforçam-se por ter muitos filhos e dão-lhes boa educação. Passam tempo com eles. Prescindem às vezes do ordenado todo XPTO, mas porque lhes ia consumir muito tempo em casa. Façam essa escolha. De livre vontade, deliberada, talvez incompreensível para o mundo, mas é a escolha deles. Isso é fazer política. Isso é cuidar da polis. Isso é cuidar da casa comum. Isso é cuidar do nosso país, é cuidar das nossas terras. Conheço muitos jovens que dizem, ok, eu vou comprar uma casa até mais afastada para ter o meu quintal, para ter a minha pequena horta, o meu pequeno terreno, e ali cultivo, e ali crio, e ali tenho as minhas coisinhas para o comer do dia-a-dia. Quantas pessoas não há que têm isto como sonho, como desígnio de vida? Isto é uma forma de fazer política, mas há outras. Criar tertúlias, criar fóruns como este, de discussão, de debate de ideias, de criação de conteúdos para chegar a outro tipo de público, a outro tipo de pessoas. Tudo isto é fazer política. Às vezes faço mais discussão de política num café à mesa, a conversar sobre aquilo que está mal no país e aquilo que se podia fazer como deve de ser, do que às vezes discussões intermináveis no Parlamento que não resultam nada, que são show-off retórica e nada mais. Mas e, portanto, aí que está o negócio. Essa participação ela também tem que ser efetiva, ou seja, ela tem que concretizar em alguma coisa, né? Marcelo, e a concretização se dá-se de múltiplos modos. Há muitas pessoas que votaram enganadas ao longo do tempo. Elas participaram civicamente. Elas concretizavam o seu direito político. Mas o país mudou? Não. Mas o país alterou-se, mas o país teve o desenvolvimento que elas esperançosamente depositaram na cruz que colocaram no boletim de voto. Pelo contrário, não, na minha opinião, regrediu, né? Regrediu, andou para trás. E essas pessoas, hoje, eu encontrei uma senhora aqui na praia de Carcavelos há uns tempos, não sei se ela vai ver isto ou não, mas foi muito engraçado, não sei o nome da senhora. Ela abordou a minha mãe, estávamos aqui na praia, e ela abordou e disse, olha, o seu filho é deputado do Chega. Eu disse, é. Minha mãe disse, é o Rui. E essa senhora disse assim, olha, eu votava, mas pá, não ligava à política, não gostava disto, não me sentia atraída, pá, não puxava nada por mim. Desde que apareceu o Chega, eu acompanho todos os programas de política. Eu devoro tudo o que é informação sobre isso. Eu agora estou interiorizada sobre os assuntos, debato-os. Tornei-me uma pessoa informada, tornei-me uma pessoa atenta àquilo que se vai passando no país. E quando dizem que o Chega quer acabar com a democracia, eu digo que o Chega vem salvar a democracia, porque vem salvar o contrato social entre eleitos e eleitores, entre governantes e governados. Porque a lógica é de que, não podendo governar nós todos, depositamos o poder em alguns para governarem em nosso nome. Não é em nome deles, não é em nome próprio, é em nome da comunidade, é em nome de todos. E, portanto, eu vejo que as pessoas estão mais atentas. As pessoas hoje estão mais fiscalizadoras da ação dos governos. E isso não é mau. Mau era se não ligassem nenhuma. Mau era se não depositassem qualquer confiança ou desconfiança, mas, enfim, estando atentas àquilo que se vai passando. E eu acho que o Chega veio hoje resgatar o interesse das pessoas pela cidadania. É porque eu vejo, Rui, isso aí eu já comentei com o Marcos, comentei com a Patrícia, que estiveram aqui com a gente também, até o Bruno Mascarenhas esteve aqui com a gente, estava comentando com ele. Que assim, a hipocrisia dos políticos antigos, aqueles que estão na posição política, Assembleia da República, Câmara Municipal e tal, existia tanta hipocrisia nas eleições, falavam uma coisa e na prática, quando eram eleitos, estavam fazendo a diferente daquilo que tinham prometido para o povo. Então, desvio de verba, corrupção moral,
conchavos com empresários, que é uma oligarquia específica, que ali são os amigos do rei, que estão sempre sendo favorecidos, e a população sendo tolhida de crescer com muita burocracia, com o Estado em cima ali, opressor, e as pessoas perdendo a esperança. Eu vou te dar um exemplo concreto disso. Quando eu comecei a participar aqui de Portugal das eleições, que eu também sou cidadão português, foi em 2019. 2019 foi o André foi eleito dia 6 de outubro. Exato. Então, quando o André foi eleito, naquela altura, eu não lembro o número certo, mas era mais de 50% de abstenção dos portugueses. Quanto que foi a abstenção da última eleição e da penúltima? Houve uma redução entre 2019 para agora, praticamente 20%. Essas pessoas votaram no Chega. Não há hipótese. Exatamente. Por quê? Porque estão vendo a esperança. O Chega levou as pessoas a acreditar, a ter esperança, a sair de casa, que já não faziam há muitos anos, naquele domingo para pôr a cruz. Todos os dias eu encontro pessoas que me dizem: eu votei pela primeira vez na vida. Eu nunca tinha votado, nunca me interessou. Eu agora votei. Não me desiludam. Essa é a nossa missão. Não é só a nossa responsabilidade. Portanto, a primeira coisa, vê bem, o que o André disse no primeiro discurso, depois da grande vitória do dia 18 de maio. Trabalho, trabalho, trabalho. Porque não foi para fazer como aos outros que nós aqui estivemos. Porque, de facto, havia um hiato, havia um desfazamento entre aquilo que era a classe política e a população. Houve um divórcio entre as elites e as populações. E as populações que não são parvas. Não são parvos. Sim, não são. Disseram, estes gajos não me ligam nenhuma, não vou eu lá votar neles. Era só que faltava. Então as pessoas paulatinamente foram-se demitindo dos seus direitos políticos. Não iam, não ligavam, não faziam interesse naquilo. O Chega veio resgatar isso, o Chega veio modificar isso. E por isso é que nas próximas eleições autárquicas são muito importantes. Nós temos verdadeiramente um desafio de quebrar com este sistema, não só de domínio autárquico dos dois maiores partidos, mas que nas autárquicas são três. A minha Câmara Municipal é governada pelo Partido Comunista Português, que é um anacronismo. Eu costumo dizer que isto é um anacronismo sem maldade para as pessoas, mas já não há nenhum país na Europa que tenha municípios governados pelo Partido Comunista. Nós em Portugal parece que o muro de Berlim ainda não caiu. Nós em Portugal parece que vivemos ainda na lógica do bolcheviquismo. O facto de ainda termos um Partido Comunista com representação parlamentar é um sinónimo de atraso do país. Não há mais nenhum país desenvolvido na Europa que ainda tenha um partido marxista-leninista, com aquela cassete toda, ainda a funcionar. Nós temos que dar visão de futuro, nós temos que dar esperança. E o Chega é essa alternativa de futuro, que quer romper com aquelas lógicas do eu vou-te nomear para aqui, depois tu vais-me dar este favor Y, ou se tu votares naquele partido eu retiro-te da Câmara Municipal, ou as empresas e as associações estão todas controladas com os fundos públicos, onde não há liberdade, onde há dependência, onde há subsídios para toda a gente. Não, nós queremos mesmo ser diferentes, e o ser diferente vai ser isto. Nós vamos ter uma Câmara sem corrupção, nós vamos ter subsídios só para quem precisa e incentivos para que se trabalhe. Nós vamos ter casas para quem delas necessita e para as famílias que ali se fixam. Que criam riqueza, criam empresa e criam um rejuvenescimento populacional. Nós vamos ter saúde para quem dela necessita. Nós vamos ter segurança, que é uma coisa fundamental que as pessoas nos exigem. E é com esta diferença em todos os municípios nos quais nós vencermos as eleições, que nós vamos catapultar o presidente André Ventura para ser primeiro-ministro de Portugal. Porque é essa... Nós estamos quase lá, Marcelo, nós estamos quase lá. Falta só este degrau. E este degrau é nós governarmos bem as autarquias nos próximos 2 anos. Porque, se assim for, eu não tenho dúvidas que nós, em breve trechos, teremos governo em Portugal. Muito, e eu acredito nisso também. O Chega, ele tem feito um trabalho muito bom, né, consistente, mostrando aquilo que Portugal tem para poder produzir. Um país que, do tamanho que é referência no mundo inteiro como sendo um grande desbravador, trazendo há mais de 500 anos atrás tecnologias na área de navegação, astronomia, né, e fazendo toda aquela acesso a continentes diferentes, trazendo riqueza, desenvolvimento, o cristianismo, que é a base da nossa sociedade, que se não fosse, inclusive, Portugal, o Brasil não seria um dos países mais fortes no cristianismo, como nós somos. E eu vejo que Portugal se distanciou um pouco disso, mas a fé está voltando, como você muito bem disse. E eu queria, Rui, com muito pesar, né, que o nosso tempo está chegando ao fim aqui agora, eu queria pedir para que você fizesse as suas considerações finais e deixasse aí uma palavra para o pessoal, principalmente agora para as autárquicas. Quem sabe a gente consegue, através dos nossos cortes, do nosso vídeo do podcast, chegar a bastante
portugueses aqui. Marcelo, agradecer mais uma vez o convite que me fizeram a estar aqui, este trabalho que vem desenvolvendo, muito abnegado, muito do vosso tempo, da vossa disponibilidade. É verdadeiramente enternecedor ver como se dispõem a fazer isto. Eu gostava, sobretudo nesta mensagem final, deixar uma mensagem sobre um flagelo que vem assolando o país nestes dias, que são os incêndios. Eu vim ontem do norte do país e é devastador percorrermos quilómetros e quilómetros de estrada e de autoestrada e vermos que a mata verde, que o coração, que o pulmão do nosso país está devastado, está todo coberto de cinzas, está negro. E, portanto, não só gostava de deixar uma mensagem de solidariedade e de empatia face às vítimas, não só às vítimas daquelas que perderam a vida. Temos um bombeiro e uma pessoa, um autarca do Distrito de Viseu da Guarda, que perdeu a vida, e não só para esses, que obviamente lamentamos e que é muito duro, mas há muitas outras vítimas de que ninguém se lembra. Há as vítimas que perderam os seus terrenos agrícolas, que perderam os seus animais, que perderam as suas casas, ou menos até que não tenham perdido nada, mas há impactos psicológicos que são incomensuráveis e que nós não conseguimos medir, nós nunca conseguimos aferir as perdas, os danos que isto terá para aquela população, sobretudo envelhecida do nosso país. E a mensagem que eu gostava de transmitir é que quando nós vemos este desnorte no governo, uma ministra a dizer vamos embora, eu não presto declarações a ninguém. Quando nós vemos um primeiro-ministro a dizer nós estamos todos muito cansados, quando ele tinha estado há dias de férias no Algarve, em vez de estar ao lado dos bombeiros e da proteção civil, a dar uma imagem de força e tranquilização à população. Quando nós vemos tudo isto, nós pensamos e nós percebemos que é mesmo preciso que o Chega governe o país e governe essas câmaras para que haja uma reflorestação com espécies autóctones e não com o eucaliptal intensivo. Quando nós olhamos para a área ardida e colocamos os mapas dos locais predominantes de prospecção de lítio, nós percebemos que eles coincidem quase completamente. Eu não quero alimentar teorias da conspiração, mas nós temos que ter muito cuidado com isto. Perceber que há interesses que vivem do fogo. Nós sabemos que hoje, mais de 84% da área ardida do ano passado, as investigações que foram feitas comprovam que foi fogo posto, houve mão humana. Sim, ali naquilo. Tem filmes. Portanto, nós não podemos descurar isto. O nosso país está a arder. O incendiário tem que ser terrorista. Nós não podemos viver permanentemente com estes interesses que gravitam à volta dos negócios do fogo e que destroem as populações, destroem os animais, destroem a flora, muitas espécies que nós temos no nosso país. E, portanto, a mensagem que eu gostava hoje de transmitir e que eu talvez não seja a mais mediática, talvez não seja aquela que daqui a uns meses já vai abrir os telejornais, mas para mim toca-me muito porque sinto verdadeiramente que nós não podemos viver este drama todos os anos e queixar-nos e vermos com as mesmas lamúrias sem fazer nada. E, portanto, aquilo que o compromisso que o Chega deixa é que vai verdadeiramente fazer transformações nisto, que vai verdadeiramente pugnar em defesa da nossa floresta e provar que não precisamos de ser dos ambientalistas do PAN ou do LIVRE para fazermos alguma coisa, porque esses eu não vi a dizer nada sobre os animais que morrem, não vi nada sobre as árvores que ardem. O Chega, sim, tem estado no terreno todos os dias e todos os dias com mensagens de apoio à população, de apoio aos bombeiros e, sobretudo, a dizer que para nós incendiário é terrorista e estará na cadeira. Portanto, nós, nas autárquicas, vamos dar este sinal. Eu acho que os eleitores têm que dar um cartão vermelho a este governo, porque a gestão que tem sido feita dos fogos tem sido extremamente danosa e lesiva para as populações. E nós temos aqui o grande desafio de reflorestar o país, de fixar aquelas populações e, sobretudo, de lhes dar novo alento, ainda que não seja fácil, mas para reconstruirmos o nosso país. Não o reconstruirmos só do ponto de vista da matéria, das florestas, das casas, mas também esta reconstrução espiritual, esta reconstrução simbólica. Nós verdadeiramente temos um país em cinzas, nós temos o país verdadeiramente no lodo e é preciso reconstruí-lo, edificá-lo de novo. Eu penso que é o grande desafio das nossas vidas neste momento. Rui, só tenho a te agradecer a presença, sua disponibilidade para vir conversar com a gente. Como a gente falou, o espaço está aberto aqui para o Rui, a gente espera encontrar o Rui em outras ocasiões, inclusive depois, espero que ele consiga vencer as eleições autárquicas agora e voltará aqui para poder contar para a gente como foi. E fico muito feliz, um jovem aí que está trazendo essa imagem positiva. E os portugueses são fortes, são pessoas guerreiras, e eu acredito sim que Portugal vai dar a volta por cima, vai ser um país muito próspero, acabar inclusive com essas maldades que acontecem de incêndio proposital. E sim, a gente vai ver o Chega ainda não muito distante, sendo aí o governante de Portugal e fazendo esse país, colocando ele aonde ele realmente tem que estar.
né, no topo mesmo dessa pirâmide aí da economia, de pessoas boas, de pessoas lutadoras, guerreiras, trabalhadoras. E é isso que a gente deseja. Obrigado, então, Rui. Obrigado, Marcelo. E vocês que são os nossos ouvintes, obrigado por participar. E não esqueçam de vocês clicarem aí embaixo, se inscreverem no canal e compartilharem também, aqui em Portugal principalmente, para que a voz do Rui possa chegar o mais distante possível. Muito obrigado e até o nosso próximo podcast.